Boa tarde, família do Amor Exigente. Dia 8 de maio de 2021, 16 horas. É um prazer imenso estar com todos aqui mais uma vez no nosso Facebook do Amor Exigente de Guaratinguetá, recebendo a todos com muito carinho que estão aqui assistindo conosco. Essa mais uma nossa apresentação, mais um nosso encontro aqui de sábado. E hoje com um tema extremamente importante, um tema que fala fundo ao coração das famílias que sofrem com o problema da adicção, da dependência química de seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus pais, que é a questão da culpa em relação ao outro. Então hoje esse nosso bate-papo, nossa conversa é a respeito desse assunto assim tão delicado, né? Tão importante em nossas relações da família de uma forma geral. Então, o nosso tema de hoje é o quinto princípio: a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Lembrando que o Amor Exigente trabalha um princípio por mês, né? Somos um grupo de auto e mútua ajuda, que trabalhamos 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, um a cada mês. O mês de maio é o mês da culpa. Esse princípio é trabalhado em todas as casas do Amor Exigente, em todas as células do Amor Exigente no Brasil, ao mesmo tempo. O Amor Exigente se baseia em um tripé, que são esses 12 princípios éticos, 12 princípios básicos, a ação social e a espiritualidade pluralista, né, que respeita todas as religiões, que abraça todas essas religiões, não só numa forma de aceitação que o outro tem uma outra religião ou uma outra crença, mas também com essa profundidade de ver o quanto o outro é capaz de se transformar numa mensagem às vezes diferente daquela que eu acredito, que eu cultuo. Muito bem, mas como nós fazemos nas nossas apresentações presenciais, né, nós vamos fazer também aqui todo o nosso rito, que tem toda uma razão de ser dentro dessa conjectura, né, das nossas apresentações. Então, nós vamos ali a nossa saudação inicial, né? Como vão vocês? E eu tenho certeza que a resposta vai ser sempre cada vez melhor, porque isso reforça o nosso objetivo de vida, que é buscar a felicidade, ser feliz a cada instante, a cada momento. Ainda nas nossas saudações iniciais, então tá aí a resposta, cada vez melhor. Que dia hoje? Tenho certeza que todos vão responder a mesma coisa. É o primeiro dia da minha nova vida. E por que nós repetimos e fazemos essa saudação? Porque cada dia é uma oportunidade que cada um de nós temos para transformarmos a nossa existência em algo de melhor, em algo mais rico. Não é verdade? Temos um compromisso, né, dentro do Amor Exigente, que é o compromisso do sigilo. Então, esse compromisso, quero que cada um repita comigo aqui o que você fala aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Isso é fundamental para estabelecermos uma relação de confiança, uma relação de família. Lembrando que no final desse vídeo, no Facebook, para aquelas pessoas que pertencem ao WhatsApp do Amor Exigente Guaratinguetá, vão receber um convite para realizar a partilha, né? Pedimos que cada um procure um lugar silencioso, um lugar com fone de ouvido de preferência, porque ali serão partilhados os segredos, as angústias, as dores de muitas pessoas, e que nós temos a obrigação moral de preservarmos, ok? Muito bem. Para a espiritualidade de hoje, eu trouxe um videozinho muito pequeno,
que é especificamente, né, um vídeo cristão. Me perdoem aqueles que não cultuam o cristianismo, mas eu acho que esse vídeo ele transcende ao cristianismo, porque ele é um vídeo que fala a fundo da nossa capacidade de entender a culpa e de perdoar. Então ele transcende a qualquer religião e ele vai num princípio moral mesmo, que é comum a todas as seitas e as crenças. Então nós vamos aqui colocar esse videozinho em alguns, para que a gente possa estar aqui debatendo um pouquinho sobre esse vídeo, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder tá assistindo ele melhor. Então vai aqui, vamos colocá-lo aqui agora para que a gente possa ouvir. E dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Venha, que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Então, gente, esse vídeo, ele é um vídeo muito interessante, né? Ele é um vídeo que fala a respeito da capacidade de perdoar, né? Ele tem várias nuances, assim, muito importantes, vários momentos muito interessantes, né? O primeiro é quando naquela praça a mulher vai ser apedrejada aparentemente por um motivo justificado perante a lei, e Jesus e todos esperando que ele ali fosse contra a lei, ele muda o enfoque, né, do eu que condeno o outro
para buscar dentro de mim a razão pela qual eu sou capaz de condenar. E quantas vezes, né? Então, quando ele fala assim, atire a primeira pedra quem estiver livre de todo pecado, ele faz essa mudança de foco, né? Eu, no primeiro momento, eu estou culpando o outro, né? Tem uma justificativa para culpar o outro, porque o outro tem um comportamento inadequado, como era o caso da mulher adulta. Mas quando ele muda o foco, ele diz assim, por que culpas, né? Por que você culpa o outro, né? Com que direito a gente culpa o outro, no sentido de que nós também temos os nossos pecados e as nossas culpas. Mais interessante ainda é quando diz, né, o texto bíblico, que os mais velhos se afastam primeiro e vão embora e fica só ele e a mulher adulta. E ele pergunta à mulher adulta onde estão os seus acusadores. É lógico que todos tinham visto que eles tinham ido embora. Mas por que ele faz essa pergunta? Porque ainda faltava um acusador. Assim, ela mesma, né? Ela mesma se acusava, ela mesma se incriminava. Então ele faz uma atitude que é fantástica, ou seja, que visa a melhoria do indivíduo e não uma justiça de vingança, né? Levanta a mulher e diz, vás e não peques mais, né? No sentido de ver que o importante é a morte do pecado, não do pecador. Então, nesse aspecto, esse vídeo, ele transcende a corrente do cristianismo e abraça todas as outras religiões, porque vem calar fundo dentro de nós essa necessidade, essa possibilidade de perdoar. Espiritualidade é isso, gente. É aquilo que a religião é capaz de fazer dentro de nós. Se nós estamos em qualquer religião, mas ainda não somos capazes de perdoar, porque o outro erra, né? E nós também não erramos, nós também não precisamos desse perdão, nós também não nos sentimos culpados, muitas e muitas vezes dentro desse contexto. Então eu achei que esse texto para a espiritualidade era um texto feliz, né? Era um vídeo feliz que podia de alguma forma trazer ali uma reflexão mais profunda para cada um de nós, né? E aí eu vou chamar vocês preparei um slidezinho aqui com uma reflexãozinha em que a gente possa tá juntos aqui trabalhando isso, né? Normalmente chegamos ao grupo do Amor Exigente cheios de culpa e querendo mudar o outro, mas o foco não é o outro, o foco é nós mesmos. O que eu preciso mudar? Se eu não mudar, nada muda ao meu derredor. Então eu acho que essa reflexão é muito importante, né? É a mesma reflexão que Jesus faz com a mulher adulta. Aonde estão os seus acusadores? Se eles se foram, então vaza e não peques mais. Ou seja, ele busca dentro da mulher, né, dentro da pessoa, esse encaixe de mudança. Então vaze e mude a si mesmo, vaze e não peques mais. Então eu acho que essa reflexão, ela ficou aqui de alguma certa forma feliz, né? E ele fala assim, a culpa é um sentimento paralisante que nos afeta de forma intensa. Culpa leva ao imobilismo, a responsabilidade leva à ação. Então, nós vamos aprender agora, nesse pequeno texto, nos próximos minutos aqui, a tentar diferenciar exatamente o que é culpa e o que é responsabilidade. Que somos responsáveis por todas as situações da nossa vida e da nossa existência, isso é fato. Não tem outra forma de ser. Nós somos frutos das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, lógico que nós temos responsabilidade sobre aquilo que escolhemos. A questão toda é que muitas vezes escolhemos mal. Escolhemos mal por quê? Porque naquele momento somos imaturos, naquele momento não temos a visão necessária, não temos o conhecimento necessário, né? Não premeditamos nada. A grande diferença entre culpa e responsabilidade
é a premeditação, né? Na culpa eu prevejo, eu predito aquilo que vai fazer, que vai acontecer, eu programo aquilo que vai acontecer. E na responsabilidade não, na responsabilidade eu sou responsável, mas muitas das vezes eu não tenho noção das minhas escolhas ainda, ok? Então eu acho que isso é bastante importante para a gente poder tá avaliando aqui, né? Um outro ponto que é interessante para nossa reflexão é a questão de como a culpa nos torna agressivos, né? E normalmente quem mais agredimos é quem mais amamos, é que estão mais próximos de nós, a quem nós temos mais liberdade, né? Vamos canalizar essa energia para o perdão, né? O perdão nos liberta. Vamos dar oportunidade a nós mesmos e aos outros. Isso é fundamental. Essas duas reflexões eu acho bastante importante em relação à culpa e em relação ao perdão. Continuando ainda, temos aqui um texto aqui bastante interessante que nós podíamos estar lendo juntos, que saiu no encarte, mal me engano, de 2021, no encarte atual, que diz o seguinte, ó: no decorrer da nossa existência, é comum sermos surpreendidos por grandes adversidades e diante delas costumamos olhar para o passado, na tentativa de encontrarmos o porquê, as respostas que justificam a situação ora vivenciada. Essa é uma atitude natural, porém por vezes olhamos para nós mesmos e nos cobramos algo inatingível, que é a perfeição, como se tivéssemos a obrigação de nunca falhar, de saber tudo, de conhecer tudo. Somados a isso, colocamos nesse passado o nosso eu de hoje, que é outro, com novas visões, novos conhecimentos, novas experiências. E essa cobrança desmedida e injusta é o gatilho para o sentimento de culpa. E, como consequência, tornamos-nos indefesos, sem ação, pois o passado já não nos pertence mais. Então, achei esse texto fantástico, gente, porque mostra exatamente isso. Quando o indivíduo encontra um filho numa dicção, num comportamento desse inadequado, a primeira pergunta que ele se faz é onde foi que ele errou. E ele vai buscar no passado essa justificativa. E a mente humana vai achar coisas incríveis para isso. Nós já tivemos relatos no grupo de coisas que é inimagináveis em pensar que uma pessoa pode tomar decisão na vida de usar drogas porque ele foi o último a nascer, ele era o caçula, a mãe já não tinha mais tanto tempo para ele. Então as justificativas são das mais banais desculpe, e às vezes as mais contundentes. Trabalhava demais e por isso não tinha tempo. Ou seja, isso não influencia na escolha de ninguém. A escolha de cada um é de cada um, né? Nós temos responsabilidade, sim, porque às vezes nos expomos esses filhos, essas crianças, ao uso de drogas, ao mau exemplo do uso das drogas, e isso nos torna de uma forma responsável. Mas de uma forma nenhuma, nunca premeditamos que eles fossem usar drogas por conta disso. Então temos responsabilidade em todas as vezes, mas não temos culpa, com certeza. E o pensamento mais terrível que existe é tentar analisar o passado com o eu de hoje, com aquilo que somos de hoje, com a visão, com a bagagem que temos, porque é covarde. Naquele momento, naquele instante, nós não éramos daquela forma, nós não pensávamos daquela forma, nós não tínhamos aquela experiência como temos hoje. Então toda a análise que nós fazemos, voltando ao passado, ela é frustra, porque nós vamos ver um monte de erros que nós não víamos quando estávamos lá presente naquele instante, naquele momento. É impossível mudar o passado, mudar as situações que ocorreram. Então só nos resta sofrer e ficar imobilizando e curtindo esse sofrimento e essa dor. Achei ainda
um outro texto bastante interessante também, que fala sobre a culpa, no de 2018, no encarte de 2018, que também gostaria de ler com vocês aqui, para que a gente pudesse estar refletindo, pensando sobre ele. E ele coloca assim, ó: a culpa é um sentimento paralisante que afeta intensamente os pais e dependentes químicos, causando-lhes grandes sentimentos. Inicialmente, os pais culpam a si próprios. Em que será que erramos? Culpam-se também pela demora de descobrir. Em seguida, iniciam uma busca numa tentativa vã de encontrar os porquês. Culpam os avós, os primos, os amigos, culpam a escola, as leis, os traficantes, o sistema político e etc. Né? O dependente, por sua vez, reforça ainda mais o sentimento de culpa familiar. Enquanto existir um culpado pelas suas falhas, ele está isento de assumir responsabilidades. Uma vez instalada, a culpa atrai outros sentimentos derrotistas, como de autopiedade, vergonha, frustração e etc. Normalmente ele se relaciona a algo passado, e como não é possível modificar aquilo que passou, os pais experimentam um sentimento profundo e paralisam. Por vezes reconhecem que é preciso agir, mas como estão adoecidos, também se culpam por algo que ainda não aconteceu. E assim tudo que planejam fazer esbarra no "e se eu não der dinheiro, ele rouba? Se eu endurecer, ele vai fugir de casa?" Como só pensam negativo, projetando aquilo que ainda não aconteceu, mais uma vez ficam sem ação. Eu achei esse texto assim, um texto muito profundo, porque ele fala de uma realidade absoluta. É exatamente isso que a gente vê nos grupos. As pessoas chegam quando descobrem que os filhos estão usando droga, e a primeira palavra que eles falam que é um menino maravilhoso e que foram as companhias que arrastaram isso para ele. A mãe acha que é a nora, ou então o genro, que foi ele, que foi uma má influência, que foi a escola, que é a televisão, a mídia, a comunicação, que é o sistema mesmo. Ou seja, nós encontramos 1000 justificativas para culpar a quem quer que seja, e tentando de toda e qualquer forma poupar a única pessoa que tem real responsabilidade sobre aquilo, o usuário. E isso fica mais grave ainda, fica mais sério ainda, quando o usuário de droga, o adicto, também vai buscar um culpado. E quando ele encontra esse reflexo nos pais, quando os pais de alguma forma vão dar a ele esse subsídio, pronto, está justificado. Eu não sou culpado, eu uso droga porque fulano fez isso para mim no passado, então está tudo certo, justificado. Ele tem mais aqui me garantir o uso da droga mesmo porque é culpado. Então isso cria uma situação engessada que não contribui para ninguém, porque existe uma codependência toda relacionada à culpa. Isso que nós estamos aqui levantando. E isso é tão forte, tão firme, que atrapalha até o pensamento futuro, porque a gente fica também no mesmo pensamento. E se eu não der dinheiro? E se eu endurecer? Como é que vai ser? Então a gente começa a fazer projeções para o futuro, e esse sentimento de culpa, nascido no passado, por uma pessoa que vive no presente, nos faz sofrer no passado e no presente e nos engessa para o futuro. Ou seja, a culpa não serve absolutamente para nada, a não ser para nos afundar cada vez mais. Quando nós assumimos que não tivemos culpa na escolha do outro, mas tivemos responsabilidade, e estamos ali dispostos a reparar a nossa responsabilidade nisso, dando oportunidade para que o indivíduo, agora fazendo novas escolhas, possa sair daquilo ali, nós mudamos do engessamento, da paralisação, para a ação. E aí realmente nós conseguimos andar e ir para algum caminho um pouquinho melhor. Tá? Então, veja que
esse mês de maio, esse princípio da culpa, é muita coisa que a gente pode estar trabalhando dentro dele, né? É muita coisa que a gente pode estar pensando, refletindo sobre isso aí, né? Quanto que nós nos sentimos culpados, quanto que essa culpa não nos atrapalha realmente a ajudar os nossos entes queridos, o quanto que ela nos infelicita, quanto que a capacidade que temos de culpar o outro também, e esse é o enfoque dessa semana, eu e o outro. Quantas das vezes não colocamos na conta do outro todas as infelicidades da família? Minha vida não vai para frente, não vai bem porque tenho um filho adicto. Eu não sou feliz porque meu filho é adicto. Eu não tenho um bom relacionamento com meu marido mais porque meu filho é adicto. Eu não tenho relacionamento com meus outros filhos que não são adictos, um relacionamento positivo, porque eu tenho um filho adicto, né? Eu não tenho capacidade de trabalho ou de me renovar no trabalho porque eu tenho um filho adicto. Então nós vamos descarregando em cima do outro todas essas coisas negativas, e isso pesa muito, né? A gente vê relatos de pessoas que, quando os filhos se libertam da droga, quando eles saem, né, e vão ser internados, muitas das vezes nessas internações eles ficam como voluntários e não voltam mais para casa, ou quando voltam pessoas não curadas, porque a adicção não tem cura, mas pessoas libertadas da adicção, né? Pessoas que estão na sobriedade há anos, há décadas, e é um susto, porque a família se desestrutura totalmente. Desestrutura porque acostumou a jogar sob o peso daquele indivíduo, daquela pessoa, todas as culpas das disfunções familiares, que são, na maioria das vezes, responsáveis até por essa fuga dele nas questões das drogas, mas que não é responsabilidade dele. A responsabilidade dele foi o ato dele em si, na opção do uso da adicção. Então, é um processo complexo, é um problema complexo, mas nós temos que refletir sobre todas essas situações, né? De como essa culpa, como culpar o outro, não só não ajuda o outro, como não ajuda a nós mesmos, né? E isso é muito importante. Por isso o Amor Exigente saiu. Saiu por quê? Porque ele precisa saiu no sentido de, foi criado no sentido de buscar uma solução para essa questão. Não adianta tratar o adicto se a família continua com as mesmas disfunções e continua a depositar sobre ele todas as culpas de todas as infelicidades que existem. Isso com certeza vai ser um peso que vai sempre arrastar ele à recidiva e à volta no uso das drogas, né? Então a gente tem que pensar bastante dentro desse contexto, dentro disso tudo, para que a gente não possa estar culpando o outro por aquilo que não é dele, né? E também não culpar a nós mesmos por coisas que não são nossas. Então nós gostaríamos ainda de levar para a reflexão agora, na partilha, nos grupos, né? Esse texto aqui, o objetivo, né? Parar de culpar os outros pelo problema que enfrentamos. Descartar as culpas que os outros insistam em nos atribuir também. É um outro objetivo que nós temos que ter. Compreender que somos responsáveis apenas pelos nossos comportamentos, não pelo comportamento do outro. E na partilha, eu queria muito que nós pudéssemos discutir isso. O que me comprometo a fazer para não mais culpar os outros pelos problemas que vivencio. Como devo agir quando os outros insistirem em me culpar? Como fazer para sair do jogo da culpa, onde revezamos entre os papéis de perseguidor, vítima e libertador? Então, eu acho que isso é um material bastante rico, bastante importante, para que nós possamos fazer a nossa partilha, que daqui a alguns minutos, né, nós devemos terminar esse vídeo mais ou menos por volta das 16h30,
e acredito que por volta vai dar aí uns 5, 10 minutinhos para as pessoas irem ao banheiro, beberem uma água. Às 16h35, 16h40, o convite vai estar sendo solto no WhatsApp do grupo do Amor Exigente Guaratinguetá. Então, queria agradecer muito a todos por esse momento, por esse instante, por essa oportunidade de estarmos mais aqui conversando com vocês e lembrando a nossa oração da serenidade, né? Eu seguro minha mão na sua, né? Para que eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé e alegria, muita paz, muito amor no coração de todos, uma boa partilha daqui a pouco.